Leitura Bíblica de 14 de fevereiro. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. Êxodo capítulo 37, versículo 1 a capítulo 38, versículo 31. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio, e cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas, e fez varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro, e pôs os varais pelas argolas aos lados da arca, para se levar a arca. Fez também o propiciatório de ouro puro. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro. De obra batida os fez nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de um lado e o outro na outra extremidade do outro lado. De uma só peça com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também ao redor uma moldura da largura da mão, e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam em seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para se levar à mesa. Fez também os varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro, para se levar à mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos e as suas colheres, e as suas tigelas e as suas taças, em que se haviam de oferecer libações. Fez também o candelabro de ouro puro, de obra batida fez este candelabro, o seu pedestal e as suas hastes, os seus copos, as suas maçãs e as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos seus lados, 3 hastes do candelabro, de um lado dele e 3 do outro lado. Numa haste estavam 3 copos do feitio de amêndoas, um botão e uma flor, e na outra haste 3 copos do feitio de amêndoas, um botão e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no mesmo candelabro havia 4 copos do feitio de amêndoas com os seus botões e com as suas flores. E havia um botão debaixo de 2 hastes da mesma peça, e outro botão debaixo de 2 hastes da mesma peça, e mais um botão debaixo de 2 hastes da mesma peça. Assim se fez para as 6 hastes que saíam dele. Os seus botões e as suas hastes eram da mesma peça, tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe de ouro puro 7 lâmpadas com os seus espevitadores e os seus apagadores. De um talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus utensílios, e fez o altar do incenso de madeira de acácia. De 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura. Era quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu-o de ouro puro, a parte superior e as suas paredes ao redor e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, e os seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para neles se colocar os varais, e com eles levá-lo. E os varais fez de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático puro, qual obra do perfumista. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. De 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura. Era quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas nos seus 4 cantos. Da mesma peça eram as suas pontas, e cobriu-o de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os cinzeiros, e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros. Todos esses pertences fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre em forma de rede, na sua cercadura embaixo até ao meio do altar, e fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais, e fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de cobre, e pôs os varais pelas argolas aos lados do altar, para com eles levar o altar, fê-lo oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, 2 espelhos das mulheres que se reuniam para servir à porta da tenda da congregação.
Fez também o pátio do lado meridional. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes destas colunas e as suas molduras eram de prata, e do lado norte cortinas de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado do ocidente, cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado leste ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas de um lado da porta eram de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e o revestimento dos seus capitéis era de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a cobertura da porta do pátio era de obra de bordador, de azul e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, e o comprimento era de 20 côvados, e a altura na largura de 5 côvados, conforme as cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus colchetes de prata, e o revestimento dos seus capitéis e as suas molduras também de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Esta é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra e engenhoso artífice, e bordador em azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme ao ciclo do santuário, e a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário, um beca por cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário de todo aquele que passava aos arrolados, da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu, para as 100 bases 100 talentos, um talento para cada base. E dos 1.775 ciclos fez os colchetes das colunas, e cobriu os seus capitéis, e os cingiu de molduras. E o cobre da oferta foi 70 talentos, e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de cobre, e o crivo de cobre e todos os utensílios do altar. E as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor.